continuar, né? Semana passada a gente falou ali de teorias de evolução e sobre a criação. Hoje a gente vai falar de princípio vital e formação do planeta Terra. Bom, algumas coisas que ficaram, a gente vai puxar da semana passada. Esse slide aqui, que a gente fez uma animação e tal, esse é o resultado final depois da animação. A gente falou desse slide aqui, nós tiramos um monte de conclusões, falamos um monte de coisas. Mas hoje nós vamos concentrar em algo muito especial, né, que é o princípio vital. Só lembrando, o princípio espiritual ele vai se desenvolvendo, aprendendo a mexer nos elementos básicos da matéria, até que chega uma hora que ele se gradua, que é quando ele aprende a colocar vida nos elementos da matéria, né, que é o princípio vital. Então, nosso foco de hoje é justamente isso aqui, falar um pouquinho do princípio vital. O que é exatamente esse princípio vital? Isso dá uma confusão tremenda. Porque existem algumas passagens na literatura adicional, que não é de Allan Kardec, que sugerem que princípio vital e fluido vital é a mesma coisa. E aí já complicou tudo. Porque não são. Princípio é algo que está latente, pode ser utilizado. Fluido é algo que está ali acontecendo. Então, só de nome você já vê que não pode ser uma coisa. Mas está uma confusão tremenda. A gente vai falar hoje de princípio vital, não de fluido vital. A gente chega a um certo ponto, a gente explica um pouquinho a diferença. Para falar de princípio vital, a gente começa aqui. Então, a gente tem a matéria inerte lá, que o princípio espiritual já aprendeu a mexer com os átomos, aquela coisa arada toda, aprendeu a mexer, a compor moléculas, e a junção das moléculas vai então começar a dar o reino mineral. Mas como é que você pega uma molécula, por exemplo, representada aqui nesse desenho, e coloca vida nela? Como é que você transforma isso em células? A célula tem vida, tem alguma coisa ali que anima. A palavra que Allan Kardec usa é isso, é animar, né? Alguma coisa que anima todo o princípio material, e aquilo ali tem vida própria, né? Ou uma vida coordenada por alguma inteligência, mas tem vida ali, não é mais inerte. Bom, a gente viu isso antes. Como é que acontece esse princípio vital? Naquele slide anterior. É quando o princípio espiritual aprende a utilizar algo que está dentro do princípio material, que é o princípio vital. Olha só como é. Olha a confusão onde começa. Lembrando, só tem duas coisas. Lembra do slide da semana passada? Do lado de cá, princípio inteligente. Do lado de lá, tudo que não é princípio inteligente. Tá? Então, por exemplo, cavalo está do lado de lá. Perispírito está do lado de lá. Pensamento está do lado de lá. Tá? Do lado de cá só está inteligência. Você lembra da semana passada. Princípio vital não pode estar do lado de cá. Certo? Do lado de cá só está inteligência. Princípio vital, vida, tem que estar do lado de lá. Então, alguma coisa que é inerente ao princípio material. Se é inerente ao princípio material, é alguma coisa com a qual o princípio espiritual vai ter que aprender a mexer com isso. Lembra? Quando ele aprende a mexer com isso, ele recebe diploma de graduação e vira princípio inteligente. Tá? Então, o princípio vital, ele é algo que está dentro do princípio material. Ele não é parte da inteligência. A inteligência sabe usá-lo. Tá? Então, por exemplo, força da gravidade. Não depende de se você é inteligente ou não. Mais inteligente, menos inteligente, ela acontece e acabou. É algo do plano, é algo que está do lado de lá. Força da gravidade, não está do lado de cá. Agora, eu inteligência, estou do lado de cá, posso usar a força da gravidade de formas diferentes. Né? Para fazer as coisas cair no chão, para fazer um balãozinho cair mais, que tem ar quente cair mais devagarzinho. Né? Eu posso utilizar isso de formas diferentes. Como eu vou utilizar, está do lado de cá. Mas a força da gravidade em si está do lado de lá. E tem um princípio vital. Ele é parte inerente das propriedades do princípio material que está do lado de lá. Então, por manifestação do princípio espiritual, esse princípio vital é utilizado por essa inteligência para transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. A matéria não se transforma sozinha, precisa de alguém inteligente utilizando as propriedades da matéria para fazer essa transformação. Não acontece por si só. Então, olha só, a evolução, o Espiritismo estuda o que? A gente viu semana passada, evolução do princípio inteligente. É o tipo de evolução que a gente estuda. Então, como que esse princípio inteligente se desenvolve? Acionando a matéria, né? Interagindo com a matéria. Tá? Então, quando ele já tem uma certa graduação, ele vai utilizar uma propriedade da matéria chamada princípio vital para transformar aquela matéria inerte em matéria orgânica.
A matéria inerte, como a gente sabe, né, quem estuda química, quem estudou química, que é uma coisa horrível, né, obviamente, mas nós temos isso tudo documentado em algo que se chama tabela periódica dos elementos, que não é nada simplesmente mais uma disposição gráfica de tudo que se conhece, todos os elementos químicos que se conhecem até hoje. Então, estamos sempre descobrindo mais. Então, de vez em quando, tem que colocar mais alguns na tabela, ela vai sendo atualizada à medida que a gente vai andando, né? Todos esses elementos que estão aqui são os mesmos que estão no reino vegetal, são os mesmos que estão no reino animal, e são os mesmos que estão no reino hominal. Que é lá, carbono, nitrogênio, oxigênio, um monte de coisa. Toda aquela lista inteira, que é matéria inerte, faz parte dos corpos orgânicos, dos 3 reinos: vegetal, animal e hominal. A diferença é que tem princípio vital aqui. Então, se a gente olhar só os elementos sem princípio vital, vamos olhar lá, a gente pega uma matéria inerte, algo inerte que não é vivo, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a água. Uma das coisas que vai definir qualquer corpo orgânico é essa união de elementos químicos. Então, por exemplo, carbono. Nós temos carbono no corpo. Nós temos oxigênio no corpo. Nós temos hidrogênio no corpo. Olha só, nós temos oxigênio e temos hidrogênio. Mas nós não somos água no sentido de você olhar um copo d'água e ver ali. Mas nós temos água dentro do organismo. Porque, em parte, a gente é formado disso daqui e um monte de outras coisas que vem pela frente. Então, olha só, não é só a junção dos elementos químicos que dá um certo resultado. Porque, por exemplo, se a gente considerar carbono, se eu pegar carbono, só carbono, sem mais nada, só carbono, e eu aglutinar essas moléculas de carbono de uma certa forma, dá, por exemplo, grafite. Grafite é puro carbono. O que é grafite? É alguma coisa molinha. É mole porque ele dissolve, né? Quando você escreve no papel, ele dissolve. Então, ele não pode ser algo duro. Ele é mole, maleável, e ele é negro, é preto, escuro. O mesmo carbono, só carbono, sem mais nada, se eu conectar essas moléculas de outra forma diferente, ele dá diamante. É a coisa mais rígida que a gente conhece e mais translúcida que a gente conhece. Olha só os dois extremos com o mesmo único elemento, sem tirar nem pôr. Então, não é só a lista de elementos químicos que formam o nosso corpo. Depende de outra coisa chamada estrutura. Vocês sabem esses reloginhos, quando saía lá nos anos 80, reloginho de cristal líquido? Ainda tem muita coisa que usa cristal líquido, né? Aqueles cristais que é cinzinho no fundo e os números ou letras aparecem em escuro, né? Quando você vai ver, por exemplo, o que você tem ali é uma chapa cinza, toda cinza. Dependendo do que você faz, você pega, por exemplo, todos os cristais que estão nessa posição aqui, verticais assim, e você muda a estrutura cristalina, você muda como eles se conectam. Aí o que acontece? Eles ficam escuros, porque eles mudam de posição. Aí você tem a impressão que é o número 1. E assim vai. Mas tudo aquilo ali é sempre o mesmo elemento, é sempre carbono, por exemplo. Então, carbono, dependendo de como você conecta, ele dá uma coisa ou outra. E assim qualquer elemento, qualquer combinação de qualquer elemento. Então, são duas coisas que definem os corpos imateriais por enquanto, que é a conexão entre os átomos, né, a estrutura básica, e a estrutura cristalina, como esses átomos se conectam. Se você pegar em cima disso e colocar o princípio inteligente, é a mesma coisa. Você vai ter corpos orgânicos, né? Se eu colocar o princípio vital, você vai ter corpos orgânicos diferentes, formados exatamente dos mesmos elementos. Então, por exemplo, eu tenho um corpo diferente de qualquer um de vocês, mas se você pegar a lista de elementos que formam os nossos corpos, é exatamente a mesma. Se eu te der a lista, você não tem condição de dizer, esse é o corpo do fulano, ou o corpo do fulano. Não tem condição. Porque os elementos básicos, químicos, sem o princípio vital, são exatamente os mesmos. Então, Allan Kardec coloca no livro da Gênesis uma comparação aqui, muito rapidamente, porque não é muito objetivo, mas até curiosamente. Então, ele coloca aqui uma lista de vários elementos, várias substâncias conhecidas, várias coisas conhecidas, e a formação. Então você vê ali, por exemplo, os 3 primeiros, açúcar de cana, açúcar de uva e álcool. E o 4 também, azeite de oliva. Os 4 têm exatamente os mesmos componentes. Então são coisas completamente diferentes. Por quê? Porque os átomos, as moléculas, estão conectados de forma diferente. Quem conectou isso de forma diferente? O princípio espiritual. Tá?
Né? Então, o princípio espiritual vai aprendendo a fazer coisas mais complexas. A gente viu isso semana passada. E o grau de complexidade vai aumentando. Allan Kardec coloca dessa forma aqui. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso das circunstâncias, né? Que pode ser, por exemplo, temperatura, umidade, um monte de coisa. Né? Por exemplo, a temperatura vai fazer com que você tenha água, ou gelo, ou vapor. Mas é exatamente a mesma composição química, não muda nada. Mas tem elementos externos que alteram isso. Né? Um desses elementos externos que pode alterar chama-se princípio vital. Tá? Bom, então nós somos compostos de 1 milhão de coisas. Né? Aqui são os principais elementos que formam os nossos corpos. Aqui é uma lista um pouquinho maior. Aqui embaixo tem um monte de coisa ali, com um percentual aproximado de como é formado o corpo humano. Né? E esses 4 aqui, que são os principais, né, contabilizam 96,2% do nosso corpo. 96% nós somos formados de 4 elementos químicos só. E aí, se você chegar na ciência e disser assim, olha, eu tenho uma experiência que eu preciso que você faça. Eu tenho essa lista de elementos aqui e eu quero que você vá no laboratório e combine tudo isso nessa exata proporção aqui. 65% de oxigênio, aí você pega 18,5% de carbono, você pega 1,5% de cálcio, coloca no tubo de ensaio e você espera que saia o quê? Uma pessoa? Não, porque isso são elementos inertes que não estão animados. Está faltando o quê? Princípio vital, que é uma habilidade que o princípio espiritual vai ter que aprender para transformar essa listinha aí em algo vivo, um ser orgânico, como Allan Kardec diz. Então, à medida que a gente vai passando pelos reinos, quando a gente olha os reinos lá desde do reino inanimado, que é o mineral, até o nosso, Allan Kardec chama isso, divide em 2 grupos. O grupo dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos. Parece até esquisito ele falar seres inorgânicos. Mas não é, olha só como ele está realmente tentando manter consistência no vocabulário. A gente, quando pensa em ser, você pensa em vida, em alguém que está se mexendo, algum ser vivo. Ele, para manter coerência com o nome, ele está usando seres inorgânicos e seres orgânicos. Todos os seres orgânicos têm princípio vital, que começa exatamente ali, na transição do reino mineral para o vegetal. No iniciozinho do reino vegetal já tem que ter princípio vital, senão não tem vida, senão não tem vegetal nenhum. São as células, né, os unicelulares, aquilo tudo, mais as algas, bactérias, vai lá para trás. Tá, então o princípio vital é que faz a diferença entre um ser inorgânico e um ser orgânico. Bom, com isso em mente, Allan Kardec começa a fazer um monte de perguntas para os espíritos. E se você for olhar a sequência de perguntas que a gente vai colocar aqui, tem toda uma lógica, a maneira de perguntar. Uma das coisas onde Allan Kardec era fantástico era a maneira de perguntar. Não é só perguntar, você tem que saber o que perguntar. Quando vem a resposta, você tem que aproveitar aquela resposta para perguntar a próxima que tem alguma coerência. Né? Senão você não consegue fazer absorver uma ideia geral, um conceito geral. Ele tem que ter uma coerência, uma série de perguntas e respostas e se enquadram, se encaixam uma na outra. Então ele começa a fazer um monte de perguntas. Vamos ver algumas dessas perguntas. 33. Olha só, a mesma matéria elementar, quer dizer, os compostos básicos lá da química, a mesma matéria elementar é suscetível de sofrer todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Ou seja, a mesma matéria pode virar macaco, pode virar pedra, pode virar ar. Isso que ele está perguntando. Pode adquirir todas as propriedades possíveis? Sim. Então, olha só, primeira coisa que a gente conclui, a diferença não está nos elementos químicos. É alguma coisa que transforma os elementos químicos de forma diferente, para formar isso, para formar isso, para formar isso. Sim. E é isso que se deve entender, quando dizemos que tudo está em tudo. Porque, na verdade, você vai acabar tendo tudo misturado, está tudo num caldeirão só, porque sai da mesma base, tudo sai da mesma base, inclusive nossos corpos. Né? Aí Allan Kardec vai para a próxima pergunta. Bom, aí ele faz um comentário. Esse é o comentário dele a essa pergunta. Então ele diz: o hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono, né, e todos os corpos que consideramos simples são, na verdade, modificações da substância primitiva. Que substância primitiva é essa que a gente viu da outra vez? Fluido quântico universal.
Não é exatamente fluido quântico universal, mas por hoje está boa a resposta. Tá? No seminário de fluidos, a gente explica com muito detalhe o perigo de se dizer que alguma coisa é fluido quântico universal. Mas para hoje está bom, né? Nós não estamos entrando nisso aí. Então, olha só, todas as substâncias saem do mesmo ponto. Então tem que ter alguém modificando essa substância que dá seres diferentes, inorgânicos e orgânicos. Aí vai para a próxima pergunta. A força que une os elementos da matéria, ele já falou que os elementos da matéria são mesmos. Aí ele fala, então peraí, então a diferença não está nos elementos da matéria, talvez esteja do jeito que eles se conectam. Aí ele pergunta, a força que une esses elementos nos corpos orgânicos e inorgânicos é a mesma? Olha só a inteligência da pergunta. Você disse para mim que não são os elementos. Agora eu vou perguntar, então é a força que une eles, mas eu quero saber nos dois reinos, inorgânico e orgânico? Né? Aí vem a resposta, sim, a lei de atração é mesmo. Então olha só, a diferença não está nos elementos e não está na força que une os elementos. É o processo de eliminação de Allan Kardec. Não está em nenhum dos dois. Aí vai ter que perguntar mais. Né? Aí vem outra pergunta. Há diferença, existe diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? A matéria, não, ele não está perguntando, existe diferença entre os corpos inorgânicos e os corpos orgânicos? Não é essa a pergunta. A pergunta é, existe diferença na matéria que compõe os dois? Resposta, a matéria é sempre a mesma. Então a diferença não é na matéria. Porém, nos corpos orgânicos ele está animalizado. Então começou a aparecer diferença. Espera aí. Nos corpos inorgânicos não está animalizada, nos corpos orgânicos está animalizada. Aí ele vai ter que perguntar mais, para saber mais. Né? Tem todo um processo aí de perguntas e respostas. Então, se você vê aqui, por exemplo, esses 4 elementos principais, que são os que formam nossos corpos, formam todas as outras coisas. Tá? E aí ele pergunta a próxima coisa. Qual é a causa da animalização da matéria? Olha a coerência na pergunta, nas perguntas. Qual é a causa? Sua união com o princípio vital. Então, quando o princípio vital se une com a matéria, dá corpo orgânico. Se não houver interferência do princípio vital na matéria, é corpo inorgânico, que a gente chama de mineral. As respostas começam a aparecer em função da capacidade dele, da habilidade dele de fazer perguntas, né, coerentes. Isso é filosofia. Filosofia, você me dá a resposta, pergunta outra em cima. Você me dá a resposta, eu pergunto outra em cima. Você me dá a terceira resposta, eu pergunto pela 4ª vez em cima e assim vai. Né? Bom, e aí ele vai para a próxima pergunta. O princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Lembrando, aqui é inteligência, lá é princípio material. Resposta, ambas as coisas. A vida é uma consequência produzida pela ação do princípio vital sobre a matéria. O princípio vital sem a matéria não é vida. Porque se ele está inerte lá, nada acontece com ele, não tem vida, está parado lá, esperando uma oportunidade de entrar em ação, por assim dizer. Né? Assim como a matéria não pode viver sem o princípio vital. Se você quer vida, tem que ter princípio vital. A matéria por si só não sai andando. A matéria por si só não sai caminhando, não respira. Né? O princípio vital dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, olha só, a diferença entre tudo que é inorgânico e tudo que é orgânico é algo que está ali dentro da própria matéria. Emmanuel vai explicar isso, a gente já vai entender um pouquinho melhor. Aqui a gente ainda está na codificação, Emmanuel não chegou ainda, Emmanuel vem 100 anos depois. Né? Bom, outra pergunta. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele está procurando o princípio vital, Allan Kardec. Ele está perguntando, cadê? Eu quero ver, eu quero olhar e ver o princípio vital. Ele está procurando. E aí ele pergunta, está em algum dos corpos que a gente conhece? Não. Ele reside no fluido quântico universal. Então, onde está o princípio vital? No fluido quântico universal. Não pode estar do lado de cá, porque o lado de cá é inteligência. Tem que estar do lado de lá, do lado do fluido quântico universal. É mais ou menos intuitivo em função, espero eu, não, do que a gente viu semana passada. Ele não pode estar aqui, ele tem que estar do lado de lá. Tá? E aqui está a resposta preta no branco.
ele reside no fluido cósmico universal. O princípio vital é o intermediário, é o elo entre o espírito e a matéria, quando a gente chega no nosso nível, né, de espírito. Tá? Então, o princípio vital é algo que é inerente à matéria. E uma última pergunta dele aqui. Em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Então, até aqui ele entendeu como é que é formada a coisa. Formou o corpo orgânico, agora ele quer saber quando acaba. Olha só a genialidade da filosofia de um cientista, né? Aí ele pergunta, tá, e morreu, como é que fica? Né? Aí vem a resposta. A matéria inerte, o que é a matéria inerte? Os elementos químicos, carbono, oxigênio e tal. Esses vão formar novos seres, estão disponíveis para formar novos seres, que podem ser orgânicos ou inorgânicos, não interessa, estão disponíveis. E o princípio vital retorna à massa. O que é a massa? É o fluido cósmico universal. Olha só o que é o desenvolvimento do princípio inteligente. Sem aquilo do lado de lá, ele não consegue fazer nada. Em termos de, né, desenvolvimento, em termos de produção. Por isso que a gente chama de criação. Ele não consegue criar absolutamente nada se você não tiver o lado de lá. O princípio inteligente por si só não faz nada. Como matéria por si só também não faz nada. A interação das duas é que produz o que a gente chama de criação. Tá? Bom, aí vem Emmanuel mexer com a história do princípio vital, sei lá, 70, 80, 90, 100 anos depois. Há uma força inerente aos corpos organizados, então para. Força. Força está do lado de cá ou força está do lado de lá? Não pode estar do lado de cá. Aqui é inteligência. Então uma força, né, certificando o que Allan Kardec falou, está do lado de lá. Há uma força inerente aos corpos organizados que mantém coesas as personalidades celulares, ou seja, cada uma das nossas células mantém coesas cada uma das nossas células, sustentando-se dentro das particularidades de cada órgão, ou seja, a coesão das células que formam o fígado é diferente daquelas que formam o pâncreas, daquelas que formam o coração, daquelas que formam os músculos, no trabalho mantenedor de atividade orgânica. Então, a primeira coisa que a gente, né, vê aqui é a confirmação daquilo que Allan Kardec falou. É uma força. Se a força está do lado de lá, é inerente à matéria, como a gravidade, né, que a gente falou. Esta força é o que denominais princípio vital. Então, olha só, o princípio vital é uma força. Não é partícula de matéria. É uma força que une as partículas da matéria de tal ponto que os seres vivem. Só que alguém tem que saber juntar esses pedaços. Alguém tem que saber usar essa força. Esse alguém chama-se princípio inteligente. E aí Emmanuel continua. Essência fundamental que regula a existência das células vivas e no qual elas se banham constantemente, ou seja, as nossas células estão constantemente num aquário chamado princípio vital, encontrando assim a sua necessária nutrição. Então, de que se nutrem as células? De princípio vital, a princípio, em última análise. Essa força que se encontra esparsa por todos os escaninhos do universo orgânico, ou seja, em todos os cantos do ser vivo. Não tem nenhum cantinho onde essa força não está presente, unindo lá todas as células. Combinadas as substâncias minerais, ou seja, combinados com os elementos básicos da matéria, vão criar todas as moléculas orgânicas. É isso que o Emmanuel está falando aqui. De uma forma um pouquinho mais avançada, digamos assim, porque nós estamos muitos anos depois de Allan Kardec, mas é exatamente a mesma informação. Aproveitando um pouco do conhecimento que a gente já tem aqui de biologia e tal, que veio depois de Allan Kardec. Tá? Então existe a coerência muito grande entre isso aí, entre as duas. Essa força ativa e regeneradora. Força ativa, ou seja, age. Essa força faz alguma coisa. Ela não está lá parada, sem fazer nada. De cujo enfraquecimento decorre a ausência de tônus vital, ou seja, se você enfraquece essa força, então imagina que você tem duas células unidas por essa força. Então está bem coeso aqui. Se essa força enfraquece, o que acontece? A coisa começa a desmanchar. Usando uma palavra bem popular, a coisa começa a desmanchar. Por quê? Porque falta tônus vital. Tônus vital é o que é o princípio, é o fluido vital que a gente vai falar em outra oportunidade. Precursor na destruição orgânica.
Olha só, quando começa a faltar princípio vital, o organismo começa a se, entre aspas, destruir, desmantelar. A casa vai cair, por assim dizer. É simplesmente a ação criadora e plasmadora do corpo espiritual sobre os elementos físicos. Então, o princípio vital é como a parte espiritual dos seres atua na parte material dos seres. Quando esse princípio vital não existe mais, acabou a vida. O ser orgânico morreu. Tá? Uma última coisa aqui sobre o princípio vital. Pergunta 66, do Livro dos Espíritos. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? A genialidade de novo. Você tem reino mineral, que já vimos que não tem princípio vital. Mas você tem 3 reinos de vivos, por assim dizer. O vegetal, o animal e nós, o hominal. E o princípio vital mesmo? Por exemplo, o princípio vital da árvore é o mesmo do rato, é o mesmo meu? Como é que fica essa história? Né? Olha só. Pergunta que eu fiz para a gente raciocinar. O princípio vital que está no ratinho é o mesmo nosso, por exemplo? Então, o princípio vital a gente já viu que não está aqui, está lá. Então está na matéria. Se ele está na matéria, ele é uma força, não seria lógico que ele fosse o mesmo? A força é a mesma. Como ela vai ser utilizada, depende do princípio inteligente, mas a força em si é a mesma. Como eu falei antes, a gravidade é a mesma para todo mundo, só que uns utilizam gravidade para jogar coisas no chão, outros para fazer outras coisas diferentes. Tá? Então a gente esperaria que a resposta fosse: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos. Olha o que ele fala. Você tem o reino mineral lá embaixo, e em cima do reino mineral, que são os elementos básicos da química, lá dos elementos básicos, né? Você coloca o princípio vital e você dali gera 3 reinos. E ele quer saber, né, se o princípio vital que anima os seres do reino vegetal é o mesmo dos que animam os seres do reino animal e o nosso. Resposta: sim. Porque era isso exatamente que a gente esperava. Se respondesse aqui não, ia dar uma confusão tremenda. Porque aí, em algum ponto, as respostas estariam incoerentes. Então, sim, modificado segundo as espécies. Quem que modifica? É o princípio inteligente. Então, o princípio inteligente presente na árvore, por exemplo, na mangueira, utiliza esse princípio vital de uma certa forma. O princípio inteligente que está lá no ratinho utiliza esse princípio vital de outra forma diferente. E o resultado é diferente. Então é modificado segundo as suas espécies. É ele quem? O princípio vital que lhes dá movimento e atividade. Se não tiver princípio vital, é mineral. Né? E os distingue da matéria inerte. A gente acabou de ver. Pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. Então, olha só, alguém movimenta a matéria. Não é a matéria que sai andando por aí. Esse alguém que movimenta a matéria é o princípio inteligente. Então, todas essas informações aqui sobre o princípio vital, tudo isso que a gente viu até agora, existe uma coerência aí. Tanto na codificação, quanto em Emmanuel, muitos anos depois. Explicando de uma forma um pouquinho melhor, porque a gente já tem conhecimento melhor e um vocabulário mais avançado. Tá? Tudo bem sobre o princípio vital? Está muito... A gente voa, está muito complicado. Deixa eu fazer uma pergunta que viajei longe agora. O DNA seria a codificação desse princípio vital determinado em cada reino? O DNA só existe depois do princípio vital. Não é o DNA que codifica o princípio vital. Ao contrário, o princípio mas vital a diferenciação que ocorre entre os reinos, ele tem alguma influência nisso ou não? Olha só, se você está falando de DNA, você está falando dentro do mesmo reino de seres diferentes. Ah. Dentro da mesma espécie de reinos de seres diferentes. Espécie humana. Eu e você temos DNA diferente. O princípio vital mesmo. E o meu princípio vital e o seu é o mesmo da barata. Modificado para a espécie da barata. Pelo princípio inteligente. Mas o princípio vital em si é o mesmo. A força, o princípio vital é uma força. A força é só assim, tipo assim, a aplicação do princípio vital tem que ter uma codificação para formar uma pedra, formar um vegetal. Quem faz isso é o princípio inteligente. Parte, eu acho que eu falei isso na semana passada, né? Isso aqui é parte de um seminário muito grande, de 8 horas, que a gente pegou alguns módulos. Um dos módulos a gente não vai falar, é um módulo sobre a evolução do perispírito.
Aí entra isso que você está falando. A gente fica lá 1h15, 1h20 falando sobre a evolução do perispírito. Porque se você pensar bem em 1 minuto, né, o princípio inteligente vai aumentando a sua inteligência, vai melhorando, vai evoluindo. Como que ele evoluiu? Animando corpos cada vez mais complexos. Então, alguma hora, o princípio inteligente está operando lá as algas e bactérias. Daqui a pouquinho, ele já está operando uma mangueira. Daqui a pouquinho, ele já está no macaco. Ele vai melhorando a sua capacidade, ele vai evoluindo a partir disso. Só que o que acontece? Ele tem que aprender, quando ele vai interferir na matéria muito simples, por exemplo, a bactéria, não exige muita assim, habilidade dele. Um pouquinho de habilidade vai. Né? Quando você vai mexer numa mangueira, ou numa laranjeira, você já precisa de um negócio muito maior. Você precisa interferir na matéria de uma forma muito mais grandiosa e eficiente. Isso é feito através do perispírito, que ele vai desenvolvendo e aprendendo a criar, que é a capacidade de interferir na matéria. Tá? Mas a gente aí, né, começa a devagar um pouquinho aqui. Eu era perdido. Hã? É o elo perdido. Não era perdido. Então isso aí é princípio vital. Tá? Então agora a gente vai passar aqui para a parte número 4, como que o planeta se formou para receber espíritos que vão encarnar aqui, que são formados de matéria inerte com princípio vital. Como é que o planeta se preparou? Porque o planeta não aconteceu assim. Lembra do criacionismo, né? Estalo de dedo aparece. Não, nós não somos criacionistas. Tudo tem uma evolução, processos longos e grandes, né? Complexos abertos. Bom, então, quando a gente vai explicar sobre a origem da vida no planeta, como é que é? A primeira forma de vida não foi nenhum animal, não foi uma amoreira, não foi nada disso. São as primeiras células, os seres unicelulares, esses são os primeiros. E como é que saíram, como é que surgiram esses primeiros seres vivos? Né? Que é pela interferência, novamente, do princípio inteligente em cima da matéria. Mas como é que apareceram os primeiros? Então existem várias teorias. Uma teoria chamada de panspermia, cosmogenia, em que houve uma transmigração de inteligência para cá e tudo foi criado no estado de dedo. Eles trouxeram tudo pronto. Isso não é nem usual hoje em dia, mas é uma teoria que durante muitos anos, né, ficou, né, andando por aí. Então, a gente menciona por causa disso. A segunda teoria é da geração espontânea, ou abiogênese, onde você tem o surgimento da vida a partir de um ser inerte. E aí dá uma confusão tremenda. A gente já vai voltar aqui. Deixa eu dizer qual que é a terceira. A terceira é biogênese, onde nada sai da matéria inerte. Um organismo só pode vir de outro que já existe. Tá? Então nós estamos entre a segunda e a terceira aqui. A segunda diz que você pode ter matéria inerte e, entre aspas, por enquanto, de repente ela vira vida. Ou um ser vivo só pode vir de outro ser vivo. E aí você mandando para trás, esse veio desse, chega uma hora que você não consegue responder o primeiro, como é que apareceu. Então, essa teoria da biogênese, ela meio que ficou comprometida porque você não consegue explicar aí o primeiro. Se você conseguir explicar o primeiro, tá bom, dali para frente é tudo evolução, o segundo veio do primeiro, o terceiro veio do segundo e assim vai. Não se conseguiu explicar isso aí. Então a teoria da biogênese, ela anda por aí, tem muitos adeptos, é muito aceita por muita gente, mas não é dominante, porque tem muito elo perdido aí. Biogênese, ou geração espontânea, o problema disso é como isso é explicado pra gente. Né? Isso é explicado pra gente, você vai lá na escola primária e tal, aí o professor fala assim, não, biogênese, você deixa um pedaço ali de matéria, a barata sai andando. Não é nesse sentido que Allan Kardec está falando, ou vai falar. São os seres, os unicelulares, são as primeiras formações de vida no planeta. Não sai da matéria inerte um animal pronto, andando, respirando. Não é assim. A primeira célula, o primeiro ser vivo, tem que ter saído da matéria inerte. Que foi quando o princípio espiritual aprendeu a colocar a vida ali dentro. Os mais elementares são os vivos. Né? Tem que ter tido participação do princípio inteligente. Bom, estudando essas teorias todas, apareceu um cara, um russo chamado Oparin, que trouxe uma ideia aonde ele combina o 2 e o 3. Ele diz assim, olha,
os primeiros seres vivos têm que ter vindo na matéria inerte por alguma forma que eu não sei explicar. Mas a partir dali teve evolução. Isso é o que ele fala. E essa teoria é a mais aceita e a mais badalada no momento. Então, veio a Marte também. Mais ou menos. Só que ele precisa explicar agora como é que surgiram os primeiros. Bom, o que ele faz? Ele desenvolve toda uma teoria em que ele diz, espera aí, vamos pensar nas condições. Então, o planeta está se formando lá, aquela massa de matéria está se formando, você tem um monte de explosões e raios e tal. E ele coloca toda uma teoria dizendo, não, tem que ter um desses raios aí, tem que ter gerado alguma coisa ali. Porque raio é energia e alterou a matéria e tal. Olha só que interessante. E aí o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele pensa o seguinte, se eu conseguisse reproduzir no laboratório as condições da formação do planeta, né, no primeiro dia que houve a primeira vida no planeta, há bilhões de anos atrás, se eu conseguisse reproduzir, eu saberia se eu consigo, né, voltar naquele dia e produzir vida a partir de raios e energia. O que ele faz? Ele compra uma casa, compra uma casa e fecha a casa toda e monta um laboratório, só para fazer essa experiência. Ele chama um americano, acho que era o Stanley, para trabalhar com ele, e eles fazem exatamente isso. Eles desenvolvem uma teoria no papel, tem que ter acontecido isso, tem que ter acontecido aquilo, né? Tem massa de matéria aqui, tem que ter um raio aqui. Eles vão e colocam isso fisicamente no laboratório, na casa que ele comprou. Quando eles botam o processo para funcionar, cria a vida. Só que a vida dura segundos, porque não tem sustentação do princípio vital. Mas criou a vida. Isso foi o que deu toda assim, trouxe uma espécie de veracidade à teoria dele. Por isso que a teoria dele é aceita. Né? E se você pensar bem, em termos conceituais, faz sentido, né? Quando você já tem seres vivos, os outros que vêm são a evolução daqueles. Mas os primeiros têm que ter acontecido a partir da matéria inorgânica, por algum processo que ele tentou explicar através de raios e tal, mas tem mais do que isso. Nós sabemos que é a sustentação daquilo por um princípio espiritual ou princípio inteligente. Tá? Você cria o raio cria lá os aminoácidos, as proteínas, mas não sustenta. Tá? Bom, então o planeta começa assim, a coisa toda começa assim, e dali para frente tem um monte de coisas que acontecem. Então a gente vai tentar fazer aqui, explicar aqui o que acontece com o planeta desde a sua formação até o dia de hoje, nós sentados aqui. Se eu chegar para vocês e disser assim, olha, os dinossauros aconteceram há 65 milhões de anos atrás. Acabaram 65 milhões. Acabaram 65 milhões de anos atrás. A maioria das pessoas vai falar assim, tá legal, maravilha. Aí logo em seguida fala assim, não, desculpe gente, não é 65 milhões de anos, é 80 milhões de anos. Vocês vão falar, tá legal. Ninguém vai discutir. Porque a gente não consegue administrar 65 milhões de anos atrás. Não, o nosso cérebro, o nosso princípio inteligente não consegue administrar isso, é muita coisa para administrar, é muito longe, é muito para trás. Então, é muito difícil a gente explicar formação de planeta e etc e tal, falando em bilhões de anos atrás, milhões de anos atrás, porque a gente vai dormir. Se eu começar a falar assim, vocês vão dormir. Eu também durmo. Então, o que os astrônomos fazem para explicar para as pessoas que são leigas e querem entender um pouquinho melhor? Eles pegam o ponto de origem, segundo eles, da formação do planeta, que é chamado de Big Bang, aquela explosão inicial que a gente ouve tanto falar, eles consideram que ali começa a formação do planeta. Então eles pegam esse Big Bang, pegam o momento atual de hoje e fazem com que isso aqui, fazem uma espécie de uma translação, em que isso aqui tem 365 dias. Porque se eu falar de um ano atrás, vocês conseguem administrar. Se eu chegar e perguntar assim, o que você estava fazendo há 10 meses atrás? Você consegue administrar uma coisa mais ou menos recente. Se eu perguntar o que você estava fazendo há 25, ou 30 ou 50 anos atrás, muita gente não consegue lembrar mais. Então, os astrônomos, eles fazem isso. Então, olha só, nós vamos colocar tudo como se fosse o período de um ano, desde o Big Bang até hoje, nós sentados nessa sala. Então, o Big Bang acontece no dia 1º de janeiro, e o momento atual, a gente sentado aqui conversando, é meia-noite do dia 31 de dezembro. Fica mais fácil a gente entender isso. Então, dia 1º de janeiro, acontece o Big Bang, a explosão inicial, segundo a ciência. E aí a coisa vai se desenvolvendo. Nada de importante, por assim dizer, acontece até 1º de maio. Olha só, né? Imagina você ficar 4 meses deitado ali, não acontece, né?
Então nada acontece até a formação das primeiras galáxias. Formação das primeiras galáxias não é galáxia pronta, bonitinha, funcionando. Nossa, está juntando um monte de matéria ali, vai sair alguma coisa ali, está se formando. Tá? Já estamos em maio. A segunda coisa importante acontece só em setembro. Você fala, mas quanto tempo perdido? É princípio espiritual, mexendo em tudo isso. Leva tempo, né? Leva tempo. Então, 1º de setembro, estabilidade solar. O Sol é formado de matéria, obviamente. Então, as moléculas, as partículas vão se juntando e tem aquelas todas as explosões. As explosões começam a diminuir e a parar. Isso a gente chama de estabilidade solar. Então, já estamos em 1º de setembro. 10 de setembro, primórdios da Terra. Primórdios da Terra tem um monte de átomos e moléculas se juntando ali, vai dar alguma coisa ali. Parece que vai dar uma esfera. Não é planeta prontinho para eu pisar em cima dele. Tá? Então aqui, ó, o Emmanuel, ele usa uma expressão muito inteligente. O Emmanuel não, o Allan Kardec. Ele fala que aqui acontecem os princípios constituintes volatilizados. Ele usa isso. Isso quer dizer o quê? Que a Terra está deixando de ser volátil, as partículas estão deixando de voar, as coisas estão começando a ficar aglomeradas. Né? Então, se você for ler na Gênesis, ele vai falar isso aqui. Quer dizer isso aí, a Terra está começando a parar de jogar a matéria para fora, de explodir. 27 de setembro. Os depósitos na superfície do planeta, ou seja, a superfície do planeta está começando a se aquietar. As coisas que estão ali em cima estão ficando quietinhas, não estão mais voando, né, como antes. 27 de setembro. 11 de outubro, estabilidade da crosta do planeta. Então as coisas se assentaram, foi se depositando e tal, e pronto. Aprontou a superfície do planeta. Só que está quente a beça isso aí, está super quente. 23 de outubro, resfriamento da camada externa do planeta. Então, olha só, até 23 de outubro não tem nem cabimento falar em vida no planeta. Porque quem que vai pisar, né, numa condição dessa? Então, resfriamento da camada externa do planeta. O planeta ainda não está pronto. Só resfriou a camada externa. Mas ele não está pronto. Tem que, né, mais coisa tem que acontecer. Então, Allan Kardec chama isso daqui, quando ele fala que existe uma transição de coisas. Eu só estou listando aqui porque quem for ler a Gênesis vai encontrar esses termos que se referem a isso. Então ele fala isso aqui. Existe um grau de afinidade molecular na superfície, ou seja, as moléculas agora não estão mais fugindo uma da outra, elas já se, né, juntaram, se uniram, já está tudo bonitinho. Existem combinações moleculares, tudo certinho. Existem elementos viscosos, porque ainda tem água, ainda tem pasta, ainda tem massa, ainda não está sólido. Tá? Existe uma massa gelatinosa que ele chama, até que essa massa começa a condensar, então aquela gelatina vai começar a solidificar, né? E aí vão aparecer seres vivos depois disso. Ali, depois da condensação da massa, aí sim o princípio espiritual está em condições de demonstrar que o diploma que ele recebeu foi legítimo. E ele sabe operar a matéria e ele vai colocar vida em cima da matéria. Então nada disso acontece até 23 de outubro. 8 de novembro, estruturas unicelulares marinhas. A vida está na água. As primeiras seres unicelulares lá no fundo do mar. Tá? Bom, aí dia 8 de novembro, né? 16 de dezembro. Olha só, já está quase aqui. Não estamos nem falando nem de planta ainda. E a gente já está quase no dia de hoje. Já estamos em 16 de dezembro, estamos 2 semanas atrás. Seres vivos marinhos. Ou seja, já são seres que não são unicelulares, já são seres, né, multicelulares, maiores, etc, etc. 24 de dezembro, há uma semana atrás, dinossauros. Aí a gente fala assim, mas nossa, dinossauro é uma coisa tão lá para trás. Depende de como você olha. Porque foi semana passada. Tá? 30 de dezembro, ontem, às 10 horas da manhã, baleias e mamíferos. Então, os animais superiores, como a gente fala, começaram ontem às 10 horas da manhã. 31 de dezembro, hoje, às 6h37 da tarde, ou seja, 4, 5 horas atrás. Divergência evolutiva entre o macaco e o homem. Isso é um assunto para a semana que vem. Divergência evolutiva entre o macaco e o homem. Tá? Então, olha só.
começa a se falar em homem, há 4 horas atrás, 5 horas atrás. Então, encarnações humanas no planeta acabaram de começar. 31 de dezembro às 9h40 da noite, ou seja, 3 horas atrás, menos até, né? Homos erectus. Então, né, tinha lá os macacóides, os antropóides, isso a gente vai ver tudo semana que vem. Né? E aí já começou a ficar mais ereto e menos curvado, né? Que antes era o braço assim para dentro, né? O corpo todo, né? Assim. Aqui ele já está ereto. O Homos erectus tem 3 horas, menos, 2 horas e 20. 31 de dezembro, há 2 minutos atrás, exilados de Capela, que a gente vai falar semana que vem, que é a transmigração de espíritos para o planeta Terra. Por enquanto, para hoje está bom essa informação. Tá? Então, 2 minutos atrás. Há 25 segundos atrás, primeiras civilizações. O que é primeiras civilizações? Você tem uma tribo lá, tem uma tribo aqui, essa tribo sai andando, procurando alimento e água, essa tribo sai andando junto, fala, ó, vocês estão aqui, eu também estou, nossa, que legal, vamos ficar juntos. Isso é que é a primeira civilização, não é Império Romano, com Júlio César, não é nada disso, não. É lá para trás. São tribos se aproximando, se unindo em prol do objetivo comum, né? Que é a sobrevivência e tudo mais. Então, isso acontece há 25 segundos atrás. Há 5 segundos atrás, a cultura grega que a gente tanto fala. Você tem os filósofos, tem geometria, aquela coisa toda. O pessoal olhava para o céu e falava, nossa, o que são essas coisas? Eu quero saber. Fazia um corte. Nossa, tem um negócio vermelho aqui que cai, eu quero saber o que é isso. As grandes indagações, né? As grandes questões da humanidade. Essas questões da humanidade começaram há 5 segundos atrás. E há 4 segundos atrás, Jesus de Nazaré. Você pode achar que ele passou há 4 segundos atrás, você pode achar que ele passou há 2.000 anos atrás. É questão de interpretação. Mas muda a nossa maneira de ver. Porque se você acha que ele veio há 2.000 anos atrás, né, é assim, nossa, há 2.000 anos a gente não aprendeu. Se você acha que ele veio há 4 segundos atrás, puxa, ainda estou digerindo o que ele falou. Nossa senhora, o cara acabou de passar. Perdi. Quando você vai na aula de álgebra, tem gente que precisa de 3 semanas para entender o que o professor falou em 1 hora. Tem gente que precisa de 2 anos. Tem gente que não entende nunca. E isso não tem a ver com inteligência, tem a ver com o interesse das pessoas. Tem gente que não se afina com isso. E fica difícil, como outras matérias, outras disciplinas. Então Jesus veio trazer uma disciplina. Mas ele acabou de sair da sala de aula, não falou, perdi, pisquei o olho e não vi passar. Ele passou, não vi. 4 segundos, Jesus veio. Então isso pode talvez, quem sabe, mudar a nossa pretensão de querer acordar Jesus amanhã de manhã. Porque quando ele passou aqui, ele já era governador do planeta, né, que fez tudo isso aqui acontecer. Ele fez tudo isso aqui acontecer. Sustentou tudo isso para a gente. Então é uma questão de interpretação. 4 segundos. Então, não nos descabelemos. Nossa, eu consigo aprender Jesus, não consigo. Essa pessoa lê Evangelho, não consegue. Não. Deixa ela ler. Todos nós temos o nosso tempo. Alguns precisam de mais tempo. Outros já passou o tempo e já estão lá na frente. Então, isso aqui dá uma perspectiva talvez um pouquinho diferente em relação a como a gente vê a passagem de Jesus no planeta. Se você olhar dessa forma. A gente começa na ciência e acaba aqui. Olha bonito. Não é? Tem muita coisa ali no meio do caminho para a gente ver. Tá? Bom, aí no livro da Gênese, Allan Kardec publica uma mensagem escrita pelo Espírito, ditada pelo Espírito François Arago. François Arago era um francês, ele era um astrônomo que pegou o trabalho de Galileu, você viu a época que ele viveu aqui, 1700, Galileu em 1600, ele pegou o trabalho de Galileu, que era, a grande trabalho de Galileu foi a invenção do telescópio, dali é que ele conseguiu, né, descobrir um monte de coisa. Esse cara pegou o trabalho de Galileu e ele falava assim, se a gente conseguir melhorar o telescópio, a coisa vai muito melhor, obviamente, claro. E ele falava assim, melhorar o telescópio não é melhorar
o aparelho em si que ele fez, não é melhorar o tamanho do tubo, não é isso. É entender mais sobre ótica, sobre a luz, projeção, espelhos. Ele falava isso, nós não temos entendimento suficiente para melhorar o equipamento, porque a gente não sabe aonde pode melhorar. Então ele se dedicou, apesar de ele ser astrônomo, ele se dedicou pesadamente a sua vida inteira a isso. Todas as descobertas que ele fez foi o que nos promoveu, em termos de cientistas por aí afora, a conseguir fazer telescópios melhores. Foi por causa dele. Bom, ele era famoso, ele virou o primeiro ministro da França e tal, se envolveu com política, morreu. Depois de morto, toma uma mensagem que está lá na Gênesis. E essa mensagem traz informações interessantes. Eu só resumi aqui o principal para a gente trabalhar em cima dela. Ele diz que o planeta tem ciclos milenares. Ou seja, tem ciclo de dia e noite, dura 24 horas. Tem ciclo de um ano, que são as estações, 365 dias. Mas tem ciclos que a gente não consegue ver, porque a nossa vida encarnada é muito pequena perto do ciclo. Então tem ciclos de 28 mil anos, de 41 mil anos. A gente não consegue ver numa vida encarnada. E ele fala o seguinte, esses ciclos geram influências de planetas com planetas, de sistema solar com sistema solar, que tem importância maior do que a gente dá. E ele fala que essas perturbações planetárias, ou seja, influência de um orbe sobre o outro, ou de sistemas solares sobre sistemas solares, alteram o estado físico dos seres vivos e determinam enfermidades que atacam plantas, animais e humanos. Então, de vez em quando, vai aparecer doença que a gente não sabe de onde saiu. Ele era astrônomo, né? Ele veio editar essa mensagem, porque a mensagem em si é uma mensagem de moral. Mas para chegar no ponto moral, ele passa por isso aqui. Então ele fala, né? Aliás, a gente vai concluir com o que ele fala. Ele fala que essas enfermidades, existem enfermidades que atacam os seres vivos que a gente não sabe de onde vem. E vem da interação dos planetas. Está tudo em movimento, os planetas, os sistemas estão todos em movimento. Tem hora que esse planeta está mais perto desse, tem hora que esse sistema está mais perto desse. Né? Essa dinâmica toda pode gerar alteração dos corpos físicos dos seres vivos. E aí ele diz, o estímulo dessas perturbações impostas pela interação desses corpos celestes, nos levam a encontrar um meio de combater as enfermidades e aprender as leis da natureza. Ou seja, essas enfermidades que ele fala aqui na terceira linha, nós só vamos entender, e se a gente não entender, a gente não corrige, né? Nós só vamos entender quando nós aprendemos as leis da natureza. As leis da natureza que ele está falando aqui não são as leis da física, são as leis divinas, são as leis naturais, das quais a principal é moral, amor. Se nós não entendemos essas leis, nós vamos continuar sofrendo com doenças, porque a gente vai estar procurando a solução em lugares errados. É como, por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui, deixar a caneta cair aqui no chão, aí de repente eu falo assim, deixa eu procurar a caneta, ver se está aqui no banheiro. Não vai estar, porque se eu deixei cair aqui, eu tenho que me concentrar aqui. Eu estou procurando a solução fora do contexto. Então é nesse sentido que ele fala, que o nosso aprendizado moral vai fazendo com que a gente tenha corpos menos enfermos, que a gente vai aprendendo a lidar com essas situações que são colocadas na nossa frente. Você vê, agora a gente está passando por uma dessas, né? E a gente não sabe como. A gente melhora aqui, melhora ali, mas não tem assim alguém que instalou o dedo e falou, gente, descobri, é só fazer isso que acaba. Não, nós estamos 2 anos lutando com o negócio. Né? E tivemos na história, quantos disso aí já tivemos? Peste bubônica, peste negra, e vai pela história fora. Né? Então, olha só como a coisa mais complicada que a gente imagina. Tudo isso aqui está na codificação. Bom, essas influências planetárias, para a gente começar a fechar aqui, elas vão gerar algumas alterações interessantes, como a gente já viu, ele já falou que gera alterações dos corpos. Então existem alterações físicas e alterações no plano espiritual. Vamos primeiro entender o que acontece aqui do lado das alterações físicas. Depois a gente vai para o lado de lá espiritual. Nessas alterações físicas, o que acontece? Se existe uma alteração física, é porque está tendo alteração na estrutura da matéria. Alteração da estrutura da matéria não quer dizer que a gente vai
né, fundir e virar água, não é isso. Mas existem alterações que vão mudar as coisas. Tá? Existindo alteração na estrutura da matéria, o que acontece? Os corpos mais saudáveis vão resistir melhor a isso. É uma mudança. Os corpos mais saudáveis vão resistir a isso. Como o vírus. Os corpos mais saudáveis podem ter o vírus e não incubar. Né? Isso aqui foi escrito por François Arago na codificação, em 1868. 868, Gênesis. Bom, quem tem os corpos mais saudáveis são os que têm o perispírito mais refinado. O que é um perispírito mais refinado? Padrão moral mais elevado. Esses daí vão ter que passar por uma adaptação genética para continuar aqui. Para fazer uma adaptação genética e continuar aqui, você tem que ser um princípio inteligente avançado, já desenvolvido, né? Como a gente viu, com um perispírito mais refinado. Aqueles que não têm, não vão conseguir fazer essa alteração genética, não vão conseguir ficar aqui. Imagina, por exemplo, que você sai aqui na rua e está um vento tremendo, com uma poeira tremenda, aí você vai saindo e tal, daqui a pouco começa a incomodar, você fala, nossa, poeira e tal. Se ficar muito denso, você não vai conseguir ir para frente. Você vai parar, não, eu consigo ir até aqui, talvez até a volte. Outros conseguem ir mais longe. Então, eu teria que ter o meu organismo adaptado para conseguir sobreviver no meio de tanta poeira. Ou se eu mergulhar na água e resolver ficar 2 dias embaixo d'água, hoje eu não consigo fazer isso. Eu teria que passar por uma adaptação genética de tal forma que o meu organismo conseguisse agora sobreviver, viver embaixo d'água. É isso que se refere aqui. Então, essas seriam alterações físicas em consequência disso que o François Arago está falando. E por causa disso, haveria então uma seleção de espíritos. Naturalmente, é como se fosse a seleção natural lá de Darwin, né? Aqueles que têm condição firme, aqueles que não têm, tem que ir embora. Não consegue mais plasmar um corpo físico aqui. As condições ficaram adversas. Eu tenho que procurar outro lugar para morar. Bom, do lado espiritual, o que acontece? Vai haver alterações também. Né? Então, se vai haver alteração na matéria, vai haver alteração no fluido do planeta. Se vai ter alteração no fluido do planeta, os seres que vivem aqui vão ter que seguir essa história, vão ter que passar por uma adaptação genética. Senão não vão conseguir plasmar corpos físicos aqui mais. Em consequência disso, vai mudar a psicosfera do planeta. Porque agora você vai ter seres, né, mais inteligentes ou mais evoluídos que vão fazer com que a psicosfera do planeta melhore, seja mais evoluída. Com a psicosfera mais evoluída, o que acontece é que quem quiser plasmar, quem quiser encarnar aqui, quem tiver desencarnado, quiser encarnar aqui, precisa estar naquele nível, senão você vai ser exilado, como em capela. Precisa estar num nível compatível, nível de psiquismo, nível de moral, moralidade compatível com isso aqui. Senão você não consegue ficar aqui. É como às vezes você vai numa festa, por exemplo, você está lá na festa. Aí tá bonito, tá beleza, a festa tá mais ou menos, daqui a pouco chega uma pessoa e você fala assim, não, essa festa tá ruim, vou embora daqui. A pessoa não te tirou da festa. Você que achou que ela ficou meio que inconsistente com aquilo que você é. Essa festa não é comigo. Aí você vai embora voluntariamente, ninguém te expulsou da festa. Você simplesmente não se enquadrou mais naquele ambiente. Tá? Bom, daí com essa nova psicosfera, o que a gente consegue fazer? Trazer espíritos mais avançados. Porque se trazer um espírito avançado para a nossa psicosfera, ó Jesus, 1000 anos para preparar uma encarnação, 1000 anos. Né? Para conseguir pisar aqui. 30 anos com a gente. Então a gente vai conseguir trazer espíritos mais avançados, mais moralmente avançados. Né? E aí a gente vai acontecer o quê? Trazer espíritos de fora, mais avançados, transmigração de espíritos. A gente vai conseguir trazer espíritos que vão elevar mais ainda a psicosfera do planeta. Então, olha só, um monte de transições e uma coisa atrás da outra acontecendo. Tá? Então, para a gente encerrar hoje, mais só 5 minutinhos, a gente falou isso já uma vez aqui, mas vamos reforçar essa ideia. Isso aqui é um desenho que representa, sem entrar em muitos detalhes hoje, é um desenho que representa as camadas espirituais do planeta.
Isso é psicografado. Desenho psicografado, veio através de Egorim na Cunha. E o que ela está tentando mostrar aqui é que o planeta tem uma camada física, que é onde a gente pisa, que é o Sol, mas ela tem um monte de camadas espirituais. Então ela vai dizer o seguinte, olha, se você olhar aqui, dá para ver o planeta Terra ali no meio, né? Ali os Estados Unidos, o Brasil, ali em volta do vermelho, né? Ali dentro, você tem o núcleo do planeta, que é chamado pela ciência, esse é o nome da astronomia, da ciência, núcleo interno, lá no fundão, é bem o centro do planeta. Depois do centro, em volta dele, você tem uma camada que é ainda lá embaixo, núcleo externo, aí vai subindo, né? Vai aumentando. Crosta, manto, e aqui é a morada dos trevosos e os espíritos abissais. Nenhum de nós mora nesses lugares, porque nós estamos todos encarnados. Todos os encarnados, independente do nível de moral, habitam no mesmo lugar. É chamado crosta terrestre. Na crosta terrestre estava Jesus, estava Hitler. Todos encarnados habitam a crosta do planeta. A crosta do planeta é morada para encarnados. Não tem nenhum desencarnado habitando a crosta do planeta. Nenhum. Todos os espíritos são encarnados. Então, aqui é morada de encarnados. Essas abaixo do planeta é morada de desencarnados. Então, abismo, treva, núcleo interno, externo, é morada para desencarnados. Quem mora lá são espíritos com moral lá embaixo, que não estão vivos, estão desencarnados. Bom, e aí sobe, né? Acima da Terra você tem as regiões umbralinas, acima da crosta, e aí você tem arte e cultura, né? Tem amor fraterno universal e as diretrizes do planeta. E lá em cima você tem o que é chamado de abóbada estelar. Ali você já está fora do fluido do planeta. Já saiu, fora do fluido do planeta. As moradas espirituais do planeta são essas aqui. Essas regiões umbralinas, elas são divididas em três, para efeito até de estudo, né, que a gente chama de umbral grosso, médio e fino, ou simplesmente umbral. Nosso lar está no umbral. Nosso lar está no umbral. Né? Aí você fala assim, bom, está muito interessante tudo isso, mas para que serve isso tudo aqui? Isso serve porque quando eu desencarnar, eu vou para uma dessas. A única que eu não vou estar onde eu desencarnar, que eu garanto, é a crosta terrestre. Eu posso cair em qualquer outra. Aonde que eu caio? Não é jogo de dados, não é sorteio. Não é barganhando na hora de chegar lá em cima. Não é. Isso a gente pode explicar, vamos tentar explicar, né, por uma analogia, utilizando aqui, por exemplo, um balde de água. Se você tem um recipiente com água, você joga em cima dele uma bolinha de isopor, todo mundo concorda que a bolinha de isopor vai ficar lá em cima? Na superfície, todo mundo concorda. Se eu jogar uma bolinha de chumbo, todo mundo concorda que ela vai para o fundo? Porque as propriedades da matéria do isopor são diferentes do ferro, por exemplo. O ferro é pesado, vai lá para baixo, o isopor é leve e fica lá em cima. Aí eu pergunto para você, se eu pegar com a minha mão, fisicamente, a bolinha de isopor e mergulhar a minha mão até a metade da altura de água, peguei a bolinha de isopor, foi até a metade. Todo mundo concorda que enquanto eu estiver segurando a bolinha, ela vai ficar naquele meio? Ela jamais vai subir, vou descer. Enquanto eu estiver segurando, eu garanto. E idem a bolinha de chumbo. Enquanto eu estiver segurando ali no meio, ela está no meio. O que acontece quando eu solto? Se a bolinha for de isopor, por mais oração que a gente faça para ela ir para o fundo, não vai. Não adianta. Por mais desejo que eu tenha de vou soltar a bolinha de isopor, eu tenho um desejo, vamos nos concentrar para que ela vá para o fundo. Não vai. Ela vai para a superfície. E idem a bolinha de chumbo. Na hora que eu abrir a mão e soltar, ela vai para o fundo. Isso está pré-definido por quê? Pelas características físicas desses corpos. A bolinha de isopor e a bolinha de ferro. Essa característica é chamada de peso específico. O peso específico do ferro é muito pesado, muito mais do que o da água, então ele vai para baixo da água. O peso específico do isopor é muito leve, muito menor que o da água, por isso que ele fica acima da água. Quando nós desencarnamos, a gente está com a mão segurando o nosso espírito. Essa mão chama corpo físico. Enquanto eu estou no corpo físico, eu estou sendo seguro
num lugar chamado crosta do planeta. E estou aqui. Quando eu desencarnar, para onde que eu vou? Eu vou para uma dessas 12 regiões, exceto a crosta, compatível com o nível da densidade do meu perispírito, do meu peso específico do meu perispírito. Se o meu perispírito é muito pesado, cheio de encrenca, cheio de vício, cheio de confusão, cheio de problema, eu vou para baixo. Se ele é melhor, um pouquinho melhor e tal, né? Ele vai para cima. Se ele for para nosso lar, já é uma vantagem terrível. Olha só quantos níveis eu subi, 3. Né? Subi 3 níveis. Então, não é na hora que a gente vai desencarnar que a gente, bom, agora vamos negociar, deixa tudo para trás, vamos lá, vamos pedir perdão. Não é assim. Porque o peso específico do nosso perispírito, ele muda a cada segundo de acordo com as nossas atitudes e ele é formado pelo nosso histórico espiritual. Não é do início dessa encarnação até agora. É do simples e ignorante até agora. Eu já fui homem das cavernas e bárbaro? Já. Eu já fiz muita coisa que não devia ter feito com o conhecimento que eu tenho hoje. Assim todos nós. Então, olha só. Estou cheio de raiva, não sei o que lá e tal. Quando eu desencarnar, minha raiva vai me levar, por exemplo, para o manto. Eu vou descer um nível. Aí na hora de desencarnar, eu descubro que eu vou para o manto. O que acontece? Fico com raiva. Né? Olha só a incoerência. Desce mais. Aumenta o peso específico. Aumenta o peso específico. Então, de hoje até a nossa desencarnação, a gente não vai conseguir chegar nas diretrizes do planeta. Porque o peso específico que a gente traz do nosso histórico espiritual é muito grande. A gente consegue nos livrar de hoje até o nosso desencarne de alguma coisa. Mas eu não vou conseguir fazer uma mudança radical. Se eu estou destinado a ir para o nosso lar hoje, quando eu desencarnar daqui a alguns anos, talvez eu fique no nosso lar. Mas não vou conseguir ir lá para cima. Não vou conseguir ir para arte e cultura. Fica clara a ideia aqui? Né? Então a gente falou de evolução do planeta, da parte física, mas existe toda uma evolução espiritual. E aí Jesus vem e diz assim, existem várias moradas na casa do meu Pai. Tem 12. A gente escolhe como? Pelas nossas atitudes. Na verdade a gente já escolheu. Bom? Então obrigado a todos. A semana que vem a gente vai falar de reinos e raças.